pessoal, espero que estejam todos bem. Aqui quem está falando é a professora Fernanda Duarte e na nossa videoaula de hoje nós falaremos sobre a interpretação do hemograma. O hemograma completo, ele é um exame laboratorial solicitado muitas vezes quando há a dúvida, né, ou precisa certificar de algum diagnóstico. Então, se meu paciente tem algum tipo de anemia, se meu paciente tem algum tipo de problemas de ordem infecciosa, né? Se ele tem alguma infecção, se essa infecção é causada por uma bactéria, se provavelmente um parasita, e se tem algum problema de coagulação. Pessoal, falaremos agora de informações importantes para a interpretação do eritrograma. Antes de mais nada, é preciso relembrar que as células sanguíneas, elas são produzidas e liberadas lá na medula óssea, mediante estímulos específicos, substâncias específicas. Então, é necessário que se haja ferro, é necessário que se haja vitamina B12, colabaminas, folatos, que é o ácido fólico, né? E alguns hormônios, como, por exemplo, a eritropoetina, que é liberada pelos rins. Então, veja só, nós temos essas substâncias, temos a produção hormonal, a medula é estimulada a produzir as células sanguíneas, tá ok? Lá na medula óssea, existe uma célula chamada célula-mãe, ou stem cell. Esta célula, ela dá origem a dois tipos celulares diferentes, a célula linfóide e a célula mieloide. A célula linfóide, ela dará origem aos linfócitos, linfócito T, linfócito B, natural killer. E a célula mieloide, ela vai dar origem aos outros elementos sanguíneos, ou seja, às hemácias, aos leucócitos e às plaquetas. O que é importante é que este processo, né, de maturação celular envolve outros componentes celulares, ok? Então vamos pegar o exemplo da hemácia. A hemácia, né, antes de se formar hemácia, ela tem uma forma imatura chamada reticulócito e que muitas vezes pode estar na corrente sanguínea, né, devido a uma liberação aí inadequada pela medula óssea ou por uma demanda muito solicitada, tá ok? Então vamos lá. Existem alguns parâmetros que nós vamos utilizar. O primeiro parâmetro são os eritrócitos, ou seja, as células vermelhas mesmo, chamadas de hemácia. As células vermelhas, elas duram cerca de 120 dias, né, no organismo humano, sem nenhum tipo de doença, no organismo que é adulto, tá ok? E essas células, pessoal, o valor de referência delas varia entre 4 a 5 milhões por milímetros cúbicos, tá? O segundo parâmetro que é avaliado é a hemoglobina, com essa sigla HB. A hemoglobina ela é uma proteína que está localizada dentro da hemácia. Esta proteína é responsável por carregar o grupo M e esse grupo M é que carrega as moléculas de oxigênio. Então, a principal função da hemoglobina é trabalhar com o transporte de oxigênio, mas ela também funciona como tampão, né? Tampão liberando, né? Ou se convertendo junto com uma molécula de água, anidrase carbônica, em dissociação de bicarbonato e ácido carbônico, tá bom? Ela também funciona como tampão. O valor de referência da hemoglobina é cerca de 12 a 15 gramas por decilitro. O hematócrito. HT significa hematócrito. Ele é visto com porcentagem de sangue, tá ok? Então, é uma porcentagem de sangue após a centrifugação. Então, depois que esse sangue for coletado, né, armazenado e colocado numa centrífuga, nós vemos literalmente a concentração, né, dessas células. Então, a gente tem um misto de células e hemoglobina, consequentemente, tá? O quarto parâmetro é o VCM. O VCM é o volume corpuscular médio. Pessoal, é uma dica, ele não tem nenhum H na fórmula, tá? Na sigla. Então, olha lá, VCM significa volume corpuscular
médio é o volume da hemácia, tá ok? Ela é medida, né, volume corpuscular médio é medido por femtolitros. O normal é de 80 a 100 femtolitros, ok? Então, se tiver abaixo disso, ela é uma hemácia micro, né? E se tiver acima disso, ela é uma hemácia macrocítica. O quinto parâmetro é o HCM. Agora deu para entender a dica que eu dei para vocês do H, né? Toda vez que tiver H, vamos para o próximo, vocês estarão falando de hemoglobina. Então, HCM significa hemoglobina corpuscular média. É literalmente tamanho desta hemoglobina, é o peso dessa hemoglobina. Então, aí o valor de referência é cerca de 26 a 36 picogramas, tá? O CHCM é a concentração de hemoglobina dentro das hemácias, tá bom? Então, se eu tenho muitas hemácias dentro da célula, se eu tenho poucas hemácias dentro da célula. Este RDW, né, ele verifica o índice de anisocitose. O que é anisocitose? É a diferença, né, do formato dessas células, uma variedade de tamanhos de célula, tá bom? E essa sigla RDW é por conta da nomenclatura em inglês de Red Cell Distribution. Temos mais um. A morfologia celular da célula. Ela pode ter uma morfologia normal, macro ou microcítica, falando então em relação, né, ao VCM, ou ela pode ser normo, hipo ou hipercrômica, falando da coloração e do peso da hemoglobina, então os de HCM ou CHCM. Tá ok? Importante que não está aqui. Os reticulócitos. Reticulócitos são hemácias, né, uma forma anterior à hemácia, ou seja, é uma célula vermelha imatura que pode cair na circulação sanguínea, que pode entrar na circulação sanguínea. Tá ok? Vamos analisar o seguinte hemograma, tá? Somente a parte do eritrograma. Vamos dar uma olhadinha. Então, este hemograma aqui, né, ele tem dois valores, tá bom, pessoal? Tem um aqui do dia 9 e tem de março de 2019 e tem um do dia 30 do 12 de 2018, tá bom? Vamos avaliar, então, aqui os valores de referência anterior e como que tá o hemograma atualmente. O atualmente é esse daqui, tá bom? Que tá em laranjinha. Vamos avaliar o que estava acontecendo anteriormente. Olha lá, você tem, né, as hemácias, pessoal, veja que interessante. Você tem uma hemácia acima do valor de referência nas duas situações, tá bom? E uma diminuição de hemoglobina nas duas dosagens, tá bom? Uma um pouquinho mais drástica, 10,5, outra um pouquinho melhor, 11,5, mas também baixa, com consequente hematócrito normal. Por que o hematócrito tá normal agora? Veja, eu falei para vocês que o hematócrito é a porcentagem de sangue pós-centrifugação. Então, fez-se uma coleta, centrifugou o sangue. Se você tem muita célula, mas essa célula está sem hemoglobina, você fica equivalente, né? E o hematócrito acaba ficando dentro do parâmetro de normalidade, mas não quer dizer que essa paciente não tenha algum tipo de problema, né? A nível de anemia, tá? Porque, veja só, provavelmente está me mostrando aqui que é uma hemoglobinopatia, tá ok? Vamos dar continuidade. Olha o tamanho desta hemácia. Então, por mais que você tenha uma hemácia acima do valor de referência, esta hemácia está pequena. Então, a medula óssea está produzindo hemácia demais, talvez para dar conta de um nível reduzido de hemoglobina, mas o tamanho dela está abaixo do normal. Olha o tamanho da hemoglobina desse paciente. Também está baixa, então ela tem uma hemoglobina baixa, tá? E
a concentração de hemoglobina, né, também está abaixo do normal, está um pouquinho abaixo do normal. Vamos analisar aqui o índice de anisocitose, o tamanho dessa célula. Por mais que está produzindo em excesso e esteja uma concentração elevada, nós temos aqui uma condição de anisocitose, né, dentro do parâmetro, tá? De normalidade. Vamos imaginar, vamos analisar como é que tá hoje? Ó, então as hemácias tá bem acima do parâmetro, né? Tá 6,16, tá ok? E aí a hemoglobina, dá uma olhadinha, tá bem ali no limite, tá? No valor de referência, com o hematócrito óbvio normal, com uma quantidade de hemácias dessa, mas o tamanho da célula é pequeno, tá? E todos os outros parâmetros também estão reduzidos, tá? Ou alterados. Então, o peso, né? E a coloração dessa hemácia tá reduzida, a concentração dela também tá reduzida um pouquinho, né? Tá bem ali no limite. E o RDW tá aí quase passando, tá dentro do limite esperado, mas é bom ficar de olho. Veja bem, pessoal, este hemograma, né, esse eritrograma é de uma paciente que foi diagnosticada com anemia, tá bom? Anemia do Mediterrâneo, ou seja, uma talassemia. Agora vocês vão me perguntar, mas professora, né, ela tem um aumento de hemácias, né? Mas lembra que eu falei para vocês que não é a hemácia que vai te determinar o que é anemia ou não? O que vai te determinar é a hemoglobina, e neste caso a hemoglobina é drasticamente reduzida. E por que a sua hemácia está tão grande? Por que ela está apresentando? Ela é uma anemia talassemia, ela é uma anemia do Mediterrâneo com, né, uma discreta policitemia. Por que uma discreta policitemia? Porque a medula óssea, ela tenta compensar, né, este déficit de hemoglobina, aumentando a sua produção de célula. Então, ela acha que se ela tiver mais célula, consequentemente, ela vai ter mais hemoglobina. E não é o que está acontecendo. Ela tem mais célula, mas essas hemácias estão vazias. Então, automaticamente, nós teremos aí, ó, um VCM abaixo do normal, porque a medula tentou produzir mais célula e essa célula ficou pequena, né? Nós temos uma concentração de hemoglobina dentro das células pequenas e toda a sintomatologia de uma anemia. Então, uma paciente com fadiga, uma paciente com palidez, né? Muitas vezes com falta de ar, indisposição,